E aí, pessoal, como andam as emoções? No primeiro vídeo dessa série, Como Lidar com as Emoções em Tempos Difíceis, a gente falou sobre a importância de reconhecer nossas emoções, não é? De fazer esse exercício de análise, de autoanálise, para se conhecer melhor e saber identificar as nossas emoções. Mas aí você pode perguntar, ok, Ana, comecei a fazer o exercício, beleza, mas e agora? Né? O que é que eu faço depois que eu passei a observar melhor as minhas emoções? Quando o assunto é emoção, a palavra-chave é comunicação. Rima, então é até fácil de lembrar. Reconhecer as nossas emoções é comunicá-las a nós mesmos, e isso é muito importante, como a gente já viu. Mas muitas vezes é preciso ir além e comunicar as nossas emoções a uma outra pessoa. E assim a gente evita aquele efeito panela de pressão das emoções. O que seria isso? Né? A gente vai guardando as emoções, não levanta aquela válvulazinha de escape da pressão e mais cedo ou mais tarde a panela explode. E da mesma forma, isso muitas vezes acontece com a gente. Vocês já devem ter ouvido alguém dizer: eu preciso compartilhar essa novidade, senão eu vou explodir de alegria. Então, esse efeito panela de pressão, na verdade, ele é muito usado para as emoções negativas, mas obviamente para as emoções positivas também. A gente sente a necessidade de compartilhar as nossas emoções, mas é importante a gente saber a quem compartilhar, né? A gente tem que escolher alguém que vá de fato nos escutar, que vá nos acolher no momento que a gente compartilhe, principalmente se for uma emoção que nos deixa, de certa forma, fragilizados. Então, é muito importante saber a quem comunicar as nossas emoções, para que haja um resultado positivo, para que depois você possa se sentir melhor de ter compartilhado aquela emoção. Mas é verdade que comunicar as emoções negativas é mais difícil, porque não deixa de ser um exercício de humildade, não é? Reconhecer que a gente está frágil, reconhecer que a gente está com medo, que a gente está ansioso e verbalizar isso não só para a gente, mas para uma outra pessoa, não é tão simples assim e talvez por isso a gente não faça tanto assim esse exercício. Mas aí eu fico pensando que nesse ponto é importante também a gente ser bons ouvintes, né? Desenvolver a habilidade de ouvir o outro. E aí eu penso nas crianças, porque muitas vezes elas estão agitadas, a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas não sabe exatamente o que está acontecendo, e às vezes uma simples pergunta facilita, abre o canal de comunicação para uma conversa, né? Então, meu amor, vem aqui, o que é que está acontecendo? O que é que você está sentindo? E aí a criança vai poder se sentir acolhida e segura para compartilhar e para se abrir. Mas aí você pode dizer, ok, Ana, entendi, mas eu não tenho alguém nesse momento a quem eu me sinta confortável ou pronta para compartilhar, para comunicar as minhas emoções. Bem, eu diria que se você acredita que Deus é um ser pessoal, não existe ninguém melhor que Ele a quem comunicar as nossas emoções, porque Ele nos ama perfeitamente, Ele nos acolhe como nós somos, e isso faz toda a diferença quando a gente se sente fragilizado emocionalmente. Então eu diria que um exercício muito precioso é comunicar as nossas emoções a Deus, que pode nos ouvir e que pode perfeitamente
compreender o que se passa nos nossos corações, mesmo que a gente mesmo não entenda, mas ele sim, ele vai entender muito além do que aquilo que vai ser comunicado. E um exemplo que eu acho interessantíssimo na Bíblia é o relato de Gênesis, quando Adão e Eva desobedecem a Deus e aí Deus vem falar com eles no jardim e eles se escondem entre as árvores porque eles estão com medo. E Deus pergunta a Adão: Adão, onde você está? E Adão comunica, ele verbaliza a sua emoção naquele momento. Ele diz: eu tive medo e me escondi. Outro exemplo é o rei Davi, né? Muito conhecido por seus poemas, suas músicas, seus salmos, e em que ele abre o seu coração para Deus. Ele fala das suas angústias, ele fala das tristezas, ele fala dos medos, ele fala do seu profundo estado de amargura, muitas vezes, e isso quer dizer que Deus, ele espera que a gente comunique a ele os nossos mais profundos sentimentos, as nossas mais profundas emoções, mesmo que sejam emoções difíceis. Mas não apenas as emoções negativas, obviamente. Um exemplo muito lindo que eu vejo é o Cântico de Maria, né, o Magnificat, quando ela louva a Deus, ela canta a Deus e ela fala da alegria que ela está sentindo naquele momento, quando ela prova o amor dele, quando ela vê a graça dele. Então, é algo a nos encorajar também, né? Expressar, comunicar, claro, quando as emoções não são tão boas assim, mas não esquecer de comunicar a Deus e aos outros as nossas emoções positivas. Verbalizar as emoções é importante para que a gente se sinta melhor. E o exercício desta vez é justamente esse: pensar que pessoas eu poderia contar num momento em que eu sinto que eu preciso compartilhar, que eu preciso comunicar as minhas emoções para que eu não exploda que nem uma panela de pressão, né? Então fica esse desafio, porque é um desafio, exige coragem, mas eu acredito que se a gente fizer isso, a gente vai conseguir caminhar para uma maior consciência e um maior controle das nossas emoções. Então, um forte abraço e fiquem com Deus.